Você sabia que seu corpo pode estar gritando que a sua glicemia está descontrolada, mesmo quando você não está sentindo nada demais ou nada de errado? É assustador, mas 68% das pessoas com diabetes tipo 2 têm complicações sérias antes mesmo de perceberem qualquer sintoma clássico, antes de saber que são diabéticas. Nesse rápido vídeo, eu vou te mostrar 7 sinais silenciosos que indicam que a sua glicose está fora de controle. E o mais importante, o quinto sinal é tão sutil que boa parte dos médicos experientes costumam ignorar. Esses sinais podem inclusive salvar você de complicações graves. Então, preste muita atenção do início ao fim desse vídeo. O maior perigo da diabetes não é a doença em si, mas é o tempo que ela passa despercebida, causando danos silenciosos no corpo inteiro. A medicina convencional nos mostra até hoje, a ficar atento apenas aos sintomas clássicos: sede excessiva, urinar muito, especialmente à noite, fome constante, fraqueza. Mas a realidade é muito mais complexa. Seu corpo é uma máquina sofisticada que envia dezenas de sinais sutis quando algo está errado com o seu metabolismo, principalmente da glicose. O problema é que aprendemos, nós médicos mesmo, a ignorar esses sinais, atribuindo eles ao estresse, à idade ou simplesmente ao cansaço da correria do dia a dia. E o pior, quando você finalmente percebe os sintomas óbvios, a diabetes já pode estar causando danos aos seus rins, seus olhos, seus nervos, seu coração, e isso por anos. Um iceberg, a parte visível é apenas 10% do problema real. Os outros 90% estão escondidos, silenciosamente, comprometendo cada parte do seu corpo. Mas tem uma boa notícia. Quando você aprende a reconhecer esses sinais precoces, você pode intervir muito antes que o problema se torne grave. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Para você entender por que esses sinais aparecem, nós precisamos primeiro compreender o que realmente acontece quando a sua glicemia fica o quê? Descontrolada. Quando os seus níveis de açúcar no sangue ficam constantemente elevados, 3 processos muito prejudiciais começam a ocorrer. Primeiro, glicação. O que é isso? Moléculas de açúcar se ligam às proteínas do seu corpo, das células do corpo, formando compostos chamados AGEs. São os produtos finais de glicação avançada. Esses AGEs, eles danificam os tecidos em todo o corpo, especialmente vasos sanguíneos, nervos, colágeno. Segundo, a inflamação crônica. O excesso de glicose desencadeia uma resposta inflamatória persistente, como se o seu corpo estivesse constantemente combatendo uma infecção que nunca vai embora. Terceiro, estresse oxidativo. Níveis elevados de glicose vão aumentar a produção de radicais livres que vão danificar as células como se fosse uma ferrugem microscópica se espalhando ali pelo corpo inteiro. O que torna tudo isso tão perigoso é que esses processos eles acontecem gradualmente, geralmente sem causar dor, desconforto ou nenhum sintoma imediato. O seu corpo ele vai se adaptando e vai compensando por muito tempo, às vezes por anos, até que chega um ponto que ele não consegue mais. É por isso que os sinais precoces são tão importantes. Eles são como alarmes de incêndio que disparam quando a fumaça começa a aparecer, muito antes das chamas se tornarem incontroláveis no incêndio. E o mais importante, esses sinais eles aparecem não apenas em diabéticos diagnosticados, mas eles aparecem também em pessoas que têm pré-diabetes ou têm resistência à insulina, que são condições que afetam mais de 40% dos adultos brasileiros acima de 45 anos. Então agora vamos aos 7 sinais que indicam que a sua glicemia pode estar descontrolada, mesmo quando você não sente nada. Primeiro, manchas escuras no pescoço, tá? Geralmente aqui atrás, nas axilas ou até na virilha. Essa condição, que é chamada de acantose nigrans, é um sinal clássico de resistência à insulina, que seu corpo está inflamado. Parece uma sujeira, mas não sai com sabão. É causada pelo excesso de insulina que estimula o crescimento anormal de células da pele. Segundo, cicatrização lenta, pequenos cortes ou arranhões que demoram mais de uma semana para cicatrizar. Sabe aquela cicatrização demorada? Isso pode indicar que a sua glicose está alta. O excesso de açúcar prejudica a circulação e a função dos glóbulos brancos, que são as células de defesa. Isso compromete a cicatrização. Terceiro sinal,
formigamentos ou dormências nas pernas, nos pés. Essa sensação, especialmente nos pés e também às vezes nas mãos, pode ser um sinal precoce de neuropatia diabética, tá? Muitas pessoas atribuem isso a má postura, problema circulatório, problema de coluna. Pode ser, mas pode ser também o açúcar danificando os nervos. Quarto sinal, infecções recorrentes, candidíase, sapinho, infecções urinárias, infecções da gengiva, são sinais de que o seu sistema imunológico, a sua defesa, está comprometida pelo excesso de glicose. Quinto sinal, alterações na visão, flutuações na capacidade de enxergar de forma mais clara, especialmente quando você vai ler, podem indicar que os seus níveis de glicose estão altos, estão oscilando. Muitas pessoas acabam trocando de óculos, pensam que o problema é na vista, pensando que é apenas da idade ou alguma alteração ocular, mas na verdade pode ser a diabetes, a glicose alta afetando o cristalino. Sexto sinal, fadiga pós-refeição. Sabe aquele cansaço extremo, cerca de 1 ou 2 horas após comer? Especialmente após almoço, refeições ricas em carboidratos. Isso é um forte indicador de picos e quedas bruscas de glicose. E sétimo e último sinal, coceira persistente sem causa aparente, especialmente nas pernas, braços ou na região genital. O excesso de glicose no sangue pode ressecar a pele e também criar um ambiente bem propício para infecções fúngicas. Se você identificou 2 ou mais desses sinais que eu falei aqui nesse vídeo, é fundamental você procurar um médico para uma avaliação completa. Peça exames específicos, como de hemoglobina glicada, insulina de jejum, teste de tolerância à glicose, não apenas a glicemia de jejum, tá? Porque essa aí pode parecer normal, mesmo quando você já tem problemas com a glicose. Bom, reconhecer esses sinais de forma mais precoce possível pode literalmente salvar a sua vida ou evitar complicações graves, tá? Quando você identifica que a sua glicemia está descontrolada nos estágios iniciais, as intervenções necessárias são muito, mas muito mais simples e muito mais eficazes. Muitas vezes, ajustes na alimentação, no estilo de vida, são mais do que suficientes para reverter completamente o problema. A boa ciência, a ciência moderna, os estudos de elevado nível de evidência científica, mostram que diabetes tipo 2 nos seus estágios iniciais é totalmente reversível. Teve um estudo, inclusive, na Universidade de Newcastle, que demonstrou que 86% de pacientes com diabetes recém-diagnosticado ou pré-diabetes conseguiram reverter completamente essa condição com apenas alimentação inteligente e suplementação eficaz. O mais importante é entender que o seu corpo está constantemente se comunicando com você. Quando você aprende a ouvir o seu corpo, a escutá-lo e a escutar esses sinais sutis, você ganha o poder de agir antes que o problema pequeno se torne um problema grande. Imagine acordar sem aquela fadiga constante, sem as dores inexplicáveis, com muita energia para todo dia. Imagine os seus exames melhorando a cada consulta, surpreendendo até mesmo o seu médico. Isso não é fantasia. Isso é o resultado de prestar atenção aos sinais que o seu corpo está te enviando e tomar as medidas corretas no momento certo. E por falar em sinais do corpo, você sabia que muitos desses mesmos sinais que indicam que a sua glicemia está descontrolada também podem revelar um sistema imunológico ou uma defesa enfraquecida? Pois é por isso que eu estou realizando a Semana da Imunidade Blindada. É um evento online, 100% gratuito, onde eu vou revelar para você como fortalecer o seu sistema imunológico de forma natural, especialmente se você tem diabetes ou pré-diabetes. Nessa super aula que vai acontecer na próxima quarta-feira, às 19 horas, eu vou te mostrar como que a glicemia descontrolada e como que a imunidade baixa estão diretamente conectadas. E o mais importante, o protocolo exato que eu uso com os meus pacientes para blindar o sistema imunológico, mesmo quando a glicose não está perfeita. Eu vou compartilhar estratégias específicas, avançadas, para cada um dos 7 sinais que eu falei aqui hoje, que eu te mostrei nesse vídeo, mostrando como reverter não apenas o sintoma, mas a causa, a raiz do problema. Mas não perca tempo. Tá esperando o quê? Faça a sua inscrição agora. Clica no link aqui abaixo, na descrição do vídeo. Entre no meu grupo VIP do WhatsApp para garantir sua vaga agora, combinado? Eu te vejo lá dentro. E lá dentro desse grupo eu vou te mandar conteúdos exclusivos antes mesmo da super aula começar. Te vejo lá dentro do grupo, hein? Um forte abraço. Até lá!